Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está começando. A Companhia Docas de São Sebastião lançou um chamamento público destinado a identificar interessados em credenciar áreas de apoio logístico portuário, também conhecidas como pátios de triagem de caminhões. Essa medida vai agilizar o fluxo de carga e melhorar as condições para os caminhoneiros que se destinam ao Porto de São Sebastião. A nova estrutura vai proporcionar apoio logístico e evitar congestionamentos de veículos de carga que ficam nas vias de acesso do entorno portuário, esperando a carga ou descarga. Também trará benefícios aos caminhoneiros que passarão a dispor de novas instalações com serviços de alimentação, higiene e hospedagem. No final do ano passado, começou a movimentar o coque de petróleo, no sentido da exportação. E é uma carga, quando a gente fala de exportação, ela precisa ser armazenada no porto antes de ser carregada no navio. Então, isso significa dizer que mais caminhões estão chegando no porto e atravessando a cidade para poder movimentar e deixar essa mercadoria nos nossos armazéns. E depois disso veio o açúcar a granel. E aí a intensificação de chegada de caminhões foi ainda maior. Então, a gente, de pronto, iniciou um processo interno de tentar entender as melhores práticas de implantação desse pátio de triagem, né? Em várias localidades, em Suape, Santos, visitamos Santos também, alguns pátios que existem lá, nossa equipe visitou, montamos um grande racional e colocamos esse processo de credenciamento na praça. Então, a ideia é exatamente essa, ou seja, evitar trânsito de caminhões na cidade de São Sebastião, o centro da cidade é pequeno, né? Ofertar um pouco mais de conforto para os caminhoneiros. A gente sabe que essas áreas de apoio logístico têm restaurantes, tem sanitários, tem área para tomar banho. Em alguns casos, a gente está até oferecendo essa possibilidade também. O empreendedor que se credenciar conosco, Alex, ele vai poder instalar outras oportunidades. Lavanderia, oficina mecânica, laboratórios farmacêuticos, enfim, para que realmente tenha um rol de serviços a serem ofertados para os caminhoneiros terem mais tranquilidade e segurança para acessar o porto. Um ganho importante pensando também no meio ambiente. Quando a gente evita o trânsito na cidade, a gente está evitando também que mais gases de efeito estufa sejam despejados na atmosfera. Então, além disso tudo que a gente falou, a eficiência do porto, evitar trânsito, conforto dos caminhoneiros, isso também tem uma pegada de preservação ambiental, ou seja, evitar que esses caminhoneiros fiquem com os seus carros ligados durante muito tempo, poluindo o meio ambiente. Segundo Ernesto Sampaio, o processo para definir quem vai ficar responsável pelo projeto tem sido bastante criterioso. A gente publicou o edital no Diário Oficial do Estado no dia 28 de agosto e os interessados têm até 90 dias para apresentarem um projeto. Ele não precisa implantar, propriamente dito, mas ele precisa protocolar aqui na companhia o projeto básico, quais são as suas ideias, etc. A nossa comissão técnica especializada vai analisar toda essa documentação e vai dar um sinal verde, um clearance para ele começar as obras. E aí ele tem até 6 meses para implantar. Então nós estamos falando aí de um horizonte de algo de 9 meses até ter esse pátio pronto para operar. É claro que, a depender, alguns operadores, alguns empreendedores podem prontificar isso de forma mais acelerada, e a depender do grau de dificuldade, se a gente entender que realmente precisa dar mais tempo para o interessado, a gente vai aceitar, sim, conceder um pouco mais de tempo para que esse pátio seja implantado, porque o interesse é de que exista o pátio, né? Não é uma competição de quem chegar primeiro. A gente quer que tenha o pátio funcionando. Se existirem 2, 3 pátios, melhor para o caminhoneiro, que vai ter como escolher qual o melhor que ele atende, aquele que tem um melhor preço também a ser cobrado. Um investimento necessário, já que a movimentação no Porto de São Sebastião tem crescido. No dia 9 de setembro, houve a primeira operação de café para exportação, depois de mais de 60 anos, sem movimentações deste tipo. A gente tem que sempre lembrar que os portos brasileiros, eles realmente estão chegando aos seus limites de movimentação de mercadorias, né? Então é natural que os portos que antes tinham pouca movimentação, os portos sejam procurados. É o caso do São Sebastião, do Porto de São Sebastião. A gente passou a ser procurado por diversos embarcadores, importadores, já que existem gargalos em outros portos.
E aí, claro, na medida em que a gente tinha espaço ocioso, oportunidade para crescer, a gente foi tomando as providências, né? A gente começou disponibilizando áreas que estavam ociosas para que os operadores portuários pudessem instalar esses armazéns lonados, esses 11 armazéns que você mencionou, porque é importante também para o espectador entender o seguinte: essas cargas, o café, o açúcar, o coque, elas precisam estar armazenadas em locais que não peguem nenhum tipo de intempérie, tem que estar protegida do tempo, entendeu? Porque senão o comprador no destino final não tem interesse. Então precisa daqueles armazéns lonados. Então foi o que a gente fez. Oferecemos os espaços, os operadores portuários precisam ser incluídos nesse processo também, porque eles tomaram a iniciativa, instalaram esses armazéns e foram a campo no mercado buscar as mercadorias. E, ao mesmo tempo, a gente também, além da iniciativa do operador portuário, existiam áreas que a gente sequer poderia instalar o armazém, porque realmente era uma área sem nenhum preparo. Então, foi isso que a gente começou a providenciar no final do ano passado, né? Conseguimos um recurso do governo do estado de São Paulo para fazer pavimentação de áreas que estavam ainda em chão de terra batida, criando condições para que esses operadores pudessem instalar esses armazéns lonados. Agora, a expectativa é que este tipo de atividade seja constante no Porto de São Sebastião. É um ciclo virtuoso, né? Na medida que a gente começa a aparecer para o mercado, né? Que o Porto de São Sebastião começa a se apresentar como essa alternativa da cadeia logística, começa a angariar outras cargas, o coque de petróleo, o açúcar a granel, é natural que os embarcadores, os exportadores enxerguem outras alternativas, né? Então, isso também foi iniciativa de um operador portuário que foi a campo, viu que tinha oportunidade, a gente tinha as condições para receber essa carga, para armazenar essa carga, e a gente complementa. Dificilmente o Porto de São Sebastião consegue competir frontalmente com o Porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul, né? Mas a gente se apresenta como essa alternativa. E na medida em que o embarcador começa a ganhar confiança com aquela rota logística, ele consolida, né? Ele não vai ficar alterando para um porto que está sempre enfrentando algum tipo de gargalo, algum tipo de limitação. Na medida que ele encontra segurança para dar continuidade àquela rota logística, ele tende a permanecer. Essa é a nossa expectativa, que esse operador consiga, existe expectativa sim de fazer outras movimentações, existe sim uma previsão de que isso se torne constante. A gente está bastante contente porque, como você disse, né, 60 anos depois, retomando a movimentação de café, um produto que é simbólico, né, para o Brasil, e a gente está bastante satisfeito de fazer parte desse processo. A MRS Logística venceu a premiação da edição de 2024 do Prêmio Valor 1000, que reconhece as empresas de destaque no cenário econômico e financeiro do país. A cerimônia, realizada na última segunda-feira em São Paulo, homenageou as companhias que se destacaram em diversas categorias. A MRS foi destaque pela atuação no setor de transporte e logística. Contribuíram para o prêmio os investimentos em tecnologia, gestão regulatória e iniciativas de redução de emissões de carbono. A MRS é uma operadora logística que administra uma malha ferroviária de 1.643 quilômetros nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região que concentra cerca de metade do PIB brasileiro. A malha ferroviária, onde atua a MRS, conecta regiões produtoras de commodities minerais e agrícolas, alguns dos principais parques industriais do país, aos maiores portos da região sudeste, como o Porto de Santos. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.